Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao My Linux. Esse vídeo então a gente vai estar fazendo agora aqui uma configuração das variáveis, tá? Se a gente abrir onde a gente parou no vídeo passado, a gente vai reparar que a gente parou no capítulo 2, num título chamado Setting Variable, se não me engano, ok? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui, Linux from Scratch, LFS, Ler Online. E aqui em versão para o systemd, tá a versão estável, Stable LFS. Entramos aqui no livro, então a gente parou aqui, ó, no último vídeo, e a gente conseguiu formatar as partições no qual a gente criou, para começar de fato a construir nosso LFS, beleza? Vindo para o próximo aqui então, a gente precisa setar essas variáveis aqui, que é de ambiente global. Esse export aqui significa, tipo, vai funcionar de forma globalmente no meu terminal. Toda vez que eu chamar por essa variável chamada LFS. Essa variável LFS aqui vai estar armazenando o seguinte diretório: /mnt /lfs, beleza? Bom, quando a gente for ser um pouco mais inteligente, mais caprichoso e fazer algo mais pessoal para nós, a gente pode querer um diretório diferente. Então eu pensei em fazer esse script pensando nesse futuro, ok? Então aqui dentro eu vou estar entrando aqui como root. Beleza? Eu vou estar indo lá dentro novamente do usuário. Meus scripts. Beleza? Aqui dentro. E vou estar criando então um script. Deixa eu ver o nome ali certinho. Ó, setting the LFS variable. Beleza? Eu vou estar criando um arquivo mais ou menos com esse nome. Vai ser script 4 traço setting traço LFS traço variable .sh. Beleza? Vou definir que ele vai ser um script que vai ser lido pelo interpretador bash. Então a gente passa esse valor aqui com esse comando, tá? E aqui a gente define o que eles chamam de shebang. Beleza? Esse parte do comando aqui significa que eu vou definir uma linguagem aqui. Eu poderia botar Python aqui, por exemplo, tá? Mas nesse caso vai ser /bin /bash, beleza? Isso aí. Eu vou carregar o arquivo de cor source. Deixa eu ver como é que tá o colors. Beleza. Source ponto barra, que é no diretório atual. Beleza? O ponto significa no diretório atual e o barra significa que eu quero pegar o que vier após na seguida, tá? Que eu estou no diretório atual e eu vou pegar o arquivo ou a pasta. Nesse caso eu vou pegar a pasta, quer dizer, o arquivo se chama colors.sh. Beleza.
Eu vou dar um Ctrl X S para salvar. Ele vai estar ali o arquivo. Para transformar ele em executável, eu dou o comando permissão de executável, beleza? chmod mais x ou então chmod 755, que equivale à permissão de x que execução, beleza? Então 755 e o nome do arquivo. Agora ele mudou de cor, ficou verdinho, beleza? Vou entrar novamente nesse arquivo. Pensando no futuro, como eu havia explicado, eu posso, depois, quando tiver mais ciente das coisas aqui, eu posso mudar esse endereço, tá? Embora o livro ele utilize sempre esse endereço, mas digamos que eu já sei de cor e salteado o livro, eu poderia mudar esse endereço. Poderia botar /mnt /edu se eu quisesse, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova variável que vai receber um parâmetro dentro dessa variável. E eu vou tornar ela global no meu código. Export LFS vai receber um parâmetro. Toda vez que a gente quiser passar um parâmetro, a gente pode passar da seguinte forma, tá? A gente pode passar dólar, cifrão 1 ou cifrão 2, ok? Ou 3 ou 4. Se eu não me engano, vai até o 6 aqui. Se eu não me engano, tá? Eu realmente não me lembro. Se eu quiser não me importar com quantos parâmetros eu vou passar logo na seguida e causar uma grande falha, digamos, a gente pode colocar um arroba que ele vai interpretar que qualquer parâmetro aqui pode ser passado um do lado do outro, tá? Em sequência. Não é isso que a gente quer um caminho só. Então, eu vou definir esse parâmetro como cifrão 1, ok? Aqui eu estou passando um parâmetro apenas para essa variável. E agora a gente precisa dizer... Na verdade, a gente precisa saber se o parâmetro foi ocupado ou não, se existe ou não, ok? Inclusive se o diretório existe. Para isso, if se eu vou fazer dessa vez só com um colchete aqui, tá? A gente viu que a forma do interpretador atual, ele funciona com dois colchetes, beleza? Mas ele também funciona com um colchete e se a gente quisesse fazer, a gente também poderia fazer dessa forma aqui, tá? Que ele entenderia, só colocando a condição ali dentro. Dessa forma eu não sei muito bem como é que funciona, beleza? Eu confesso pra vocês. Nesse ponto eu sou meio da antiga, então eu gosto da condição if, porque ela me permite entender melhor o inglês, digamos, tá? Que significa literalmente se. Então se vamos dizer "-e", se o caminho que eu quero passar, então vou chamar a variável agora, dólar LFS. Se esse caminho não existe, os espaços aqui são muito importantes, tá? Entre os comandos. Se o caminho não existe, eu preciso informar alguma coisa para o usuário. Então, deixa eu ver. Então, vou passar uma mensagem aqui para o usuário.
colocar um barra N aqui. Como vai ser um erro, então eu vou colocar em vermelho. Chamar a variável que está dentro do arquivo colors. Lembrando que esse arquivo eu mostrei nos primeiros vídeos, lá no meu GitHub, tá? Se vocês forem no meu GitHub, vai estar lá esse arquivo lá para ser baixado, dos colors, para quem precisar. Então, vou informar aqui para o usuário, passe um caminho para configurar a variável LFS. Beleza? Eu vou dar um exemplo de como pode ser feito isso. Essa passagem do parâmetro, tá? Porque senão o usuário ele não vai entender como é que funciona. Então, barra N, para pular uma linha, este caminho também será criado. Ou seja, quando eu executar esse arquivo, ele vai criar a variável com o diretório no qual eu vou passar, e ele também vai criar. A ideia aqui é ele também criar o diretório, se ele não existir. Beleza, eu vou fechar aqui a minha cor, botar um end também, a variável está lá dentro do arquivo colors. E eu vou abrir agora um outro tipo de informação aqui. Deixa eu ver. Eu vou passar aqui, se ficar muito apertado aqui, aí eu pulo uma linha ali, já era. Então eu vou passar para ele uma nova cor aqui, tá? Vou passar para ele o cyan, que é um azulzinho claro, basicamente. E logo na seguida aqui eu vou informar para ele o comando que ele deve fazer. Então, exemplo. Ele vai ter que chamar da seguinte forma, tá? Esse arquivo aqui. Source. Ponto barra. Qualquer semelhança é mera coincidência, beleza? Você já viu aqui. Então, source, ponto barra. E o nome do arquivo é 4-settings. Só setting. Traço LFS. Traço. E eu coloquei o nome errado ali. Variable. Aí. Ponto. SH. Beleza? Variable. Isso aí. Ponto .sh. Depois de executar esse comando, ele vai querer um parâmetro. Então eu preciso passar um parâmetro para ele. Não posso executar ele vazio. Senão ele vai dar essa mensagem. E vai me informar isso. Então eu preciso passar o barra mnt barra lfs. Beleza? E aqui eu vou fechar então as cores. Vou colocar um end aqui. E por último eu vou dar uma quebra de linha para não ficar colado com o meu nome do usuário e nem o nome do meu PC, beleza? Lembrando que eu estou numa máquina virtual. Aí. Beleza. Somente assim já está pronto, porém ele pode executar alguma coisa na sequência. Como essa aqui é uma informação e eu não quero que ele execute uma ação depois, se
se a primeira ação for cair nesse primeiro if, então se o LFS, o caminho, não existir, eu quero que ele caia nesse if e que ele respeite esse if. Eu quero que ele leia esse if. Depois que ele leu, deu a mensagem, eu quero que ele caia fora desse if, pausando meu programa temporariamente ou apenas informando o usuário, tá? Eu não quero que, ao ler que não tem parâmetro nenhum, ele execute a próxima linha, tá? Para isso, a gente coloca um exit 1. Um exit 1 aqui, tá? Ou então, um exit para ele sair de fato. Beleza? Bom, fizemos a primeira verificação. Agora a gente precisa saber se o diretório não existir, a gente precisa criar esse diretório, tá? Se ele não existe, a gente precisa criar esse diretório. Como é que a gente faz isso? Se não cair aqui, que é o primeiro, e cair no segundo if, if, o que eu quero que aconteça? Eu quero dizer que se o diretório não existir, faça alguma coisa. O parâmetro aqui de condição para saber se eu estou mexendo com diretório ou arquivos pelo bash é o seguinte: se eu colocar "-d", eu estou dizendo que a informação que vai vir aqui tem que ser de um diretório. Se eu colocar "-f", significa que a informação que eu colocar aqui tem que ser de um arquivo, beleza? Nesse caso, eu quero saber se o diretório não existe. Então eu coloco o "d". Porém, o "-d" ele está dizendo, olha, se o diretório aqui existir. Para mim saber se o diretório não existe ainda, não foi criado, eu preciso inverter esse valor, tá? Dessa confirmação. A gente consegue inverter com um ponto de exclamação, tá? A gente inverte o valor do significado do parâmetro. Então, se sem o ponto de interrogação ele existe de fato, com o ponto de interrogação a gente inverte esse valor. Eu estou perguntando agora se não existe o diretório tal aqui. Nesse caso, o diretório que eu passei para o parâmetro, LFS. Se esse diretório não existe, então faça alguma coisa. Vou fazer o quê? Eu vou criar esse diretório, porque eu preciso desse diretório. Então, mkdir -pv. O "-p" ele permite criar diretório e subdiretório dentro dos diretórios, beleza? Se eu colocasse apenas mkdir, ele não me deixaria fazer subdiretório. Então o P nos garante que se a gente tiver mais subdiretórios, esses subdiretórios vão ser criados. E o V significa que eu vou conseguir visualizar isso no meu terminal, tá? Quando eu digitar esse comando. Então cifrão, abro chaves, fecho chaves e eu vou criar então esse diretório LFS. Eu expliquei no vídeo passado o porquê quando eu faço esse esquema com a variável entre chaves, quando eu coloco uma variável entre chaves, eu estou dizendo o seguinte: eu quero criar esse caminho, não importa quantos diretórios ou quantas palavras existem nessa variável. Se eu tiver apenas um caminho ou um valor, eu posso usar sem as chaves. Agora, se eu tiver um diretório por extenso, eu preciso colocar chaves aqui, tá? Porque no bash ele vai interpretar como um diretório, a princípio, existente, basicamente.
beleza? Nesse caso, ele vai interpretar a variável como contendo mais de um valor ali dentro. Se eu não colocasse as chaves, ele iria achar que é um valor único, beleza? Então, depois daqui, criei o diretório e agora eu preciso mandar uma mensagem para o usuário. Echo "-e", sempre procurando informar o usuário, no caso a gente, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo. Cifrão, eu vou aplicar uma cor aqui. Vou aplicar o verde, green, beleza. Depois eu vou dizer variável e caminho criado, ok? Para mim saber que foi criado, de fato. Então eu fecho a minha cor aqui, eu paro de setar as cores aqui no fim da frase. E dou uma nova linha. Beleza. Como nessa situação aqui eu tô fazendo comando, quando a gente faz esse comando que não depende de outro comando, que é um comando único, como criar uma pasta, criar um arquivo, e ele abre um processo apenas uma vez. Quando existir essa possibilidade, então a gente não precisa colocar um exit, porque ele vai executar de qualquer forma apenas uma vez esse comando. Ok? Ele não vai ficar repetindo e nem pular, porque quando chega aqui ele vai executar uma vez esse comando, beleza? Quando ele vai executar uma vez apenas esse comando, então não precisa colocar uma saída, forçar o programa a uma saída, beleza? Isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. Posso fazer. Bom, enfim. Agora, de fato, a gente precisa setar, então, essa variável em um ambiente onde ela possa ser recarregada toda vez que a gente entrar aqui com o usuário, beleza? Se a gente voltar aqui no tutorial, a gente então criou a variável, a gente vai criar o diretório, porque o diretório não existe ainda, beleza? Aqui é o meio de saber se o diretório existe, a gente já fez isso no código. Depois disso a gente precisa colocar essa variável dentro do bash underline profile, ok? Ou dentro do .bash rc. Ele recomenda colocar nos dois, beleza? Sendo assim, agora a gente vai fazer uma nova condição. If, pois eu estou encadeando as condições, eu poderia simplesmente também colocar if, porém eu ainda não fechei, então eu preciso colocar um FI para fechar esse bloco de código. Para aproveitar então, eu vou fazer de forma encadeada, se não, se não, se não, se, beleza? Mais ou menos assim. Dessa forma. Aqui embaixo eu já vou fechar então esse bloco de código que começa aqui em cima com FI. Beleza. Agora aqui eu vou dizer o seguinte: se o diretório, depois que ele verificou esses dois aqui, tá? O shell, o Linux aqui, o interpretador, ele vai lendo de cima para baixo, tá?
sempre ele vai ler de cima para baixo. Então ele vai ler essa linha primeiro, ele vai ler essa outra linha, vai ver essa condição, e por último, então ele vai ler a condição que realmente importa para nós. Beleza? Se o diretório existe, o LF existe, então cifrão LFS, que é a variável que está armazenando o tal parâmetro que a gente passou, vai passar na verdade, lembrando sempre desse espaço entre um conchete e o outro, e a variável, tá aí a informação, ponto e vírgula. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou começar a implementar então os comandos da variável. Vou começar a gravar no bash profile e .bashrc, por exemplo. A gente consegue fazer isso redirecionando o comando para um arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, da seguinte forma: echo, entre aspas duplas, export lfs igual, o LFS vai receber parâmetro, que nesse caso aqui vai funcionar exatamente como quando a gente adiciona no caminho, que a gente adiciona um caminho global da seguinte forma, tá? Do ambiente, das variáveis de ambiente. Path vai receber o caminho que já existe, dois pontos, e aí um novo caminho, por exemplo, o sr barra share barra games, por exemplo. Se eu quisesse fazer esse caminho ser universal para ser reconhecido em todo o sistema Linux, ok? Com o mesmo conceito, então eu pensei em fazer dessa forma aqui, ó. Basicamente, tá? Vai receber a variável LFS, que vai estar recebendo o caminho. Ou seja, o LFS vai receber o caminho, de qualquer forma. Feito isso, então a gente redireciona para um arquivo. Que arquivo é esse? Tá? Vou abrir aspas duplas, pois é uma string. Vou dizer que ele vai pegar aqui o home do usuário, a pasta do usuário em si, ou seja, é um caminho e tem subdiretórios. Quando acontece isso, a gente já sabe então que a gente precisa colocar chaves. Entre as chaves eu vou colocar uma palavra reservada do sistema Linux, chamada home, que significa a pasta do usuário. Da mesma forma, a gente pode dizer, a gente quer o usuário. A gente colocaria user, para dizer que a gente quer o nome daquele usuário, ok? Beleza. Ele vai ler essa variável. E aqui fora eu quero pegar um comando. Como eu vou estar lendo do bash, do interpretador bash, e o ponto bash rc ele responde ao bash, ao interpretador bash, então eu preciso fazer o seguinte aqui: preciso colocar esse arquivo fora das aspas, porque senão ele seria interpretado como uma string, beleza? E ele não é uma string, apesar de parecer, né? É apenas um arquivo qualquer, ok? Mas ele não funciona dessa forma, já que lá ele possui uma denominação de um arquivo de executável que é interpretado pelo bash, ok? Então aqui eu vou colocar um barra, porque dentro do usuário home, ou seja, dentro do usuário, digamos, root barra ponto bash rc.
beleza? Então, aqui dentro desse arquivo bashrc vai ser adicionado esse comando para transformar essa variável de forma global, onde toda vez que eu entrar no usuário ou acessar pelo terminal, eu vou conseguir ter acesso a essa variável, que vai ser o caminho do meu LFS, beleza? Da mesma forma, a gente pode vir aqui então copiar. A gente pode vir aqui copiar. Aqui eu cortei, colei novamente. Tá, vou colar novamente aqui. E aqui, ao invés de ser bash rc, nesse meu Linux aqui, ele interpreta como profile. Então eu vou pegar meu profile. Profile nada mais é do que quando o usuário se loga no sistema. Beleza? Quando eu vou abrir o terminal, então ele executa esse cara aqui, o bashrc. Quando o usuário vai se logar no sistema, vai entrar com a conta do usuário, ele acessa esse arquivo aqui, o .profile. Beleza? Só para não ter dúvida aí, para quem tiver com dúvida. Beleza. Agora eu preciso dar uma mensagem para o usuário, para ele saber o que está acontecendo aqui. Então, echo menos e, como é uma mensagem de sucesso, aspas duplas, barra N para pular uma linha, eu vou informar aqui a cor. Eu vou criar uma cor verde, green, variável LFS foi inserida no arquivo. É sempre importante comentar bastante para a gente saber para onde foi as variáveis, os arquivos, os pacotes, para a gente não se perder, tá? Porque é muito arquivo mesmo que a gente vai estar trabalhando aqui, no caso eu vou estar trabalhando. Então, se não tiver documentado aqui, o cara pena para achar depois. Então, bash rc e ponto profile, profile do usuário atual. Beleza? Do usuário atual. Vou fechar aqui meu código que eu estou definindo a cor. End. Beleza? Barra N. Lembrando sempre, quando eu defino a variável de cor aqui, eu estou pegando ela desse arquivo, colors.sh, onde eu setei variáveis que recebem cor. Tá? As cores são definidas pelo sistema do bash, interpretador do terminal também, tá? Varia de terminal para terminal. Cada terminal tem uma tonalidade de cor. Só que os parâmetros e os valores das cores são iguais para todos os Linux, basicamente. Ok? Eu acho que é para todos. Para todos os Linux, os valores são iguais. Certo? Eu não sei da maioria, basicamente, mas eu creio que seja igual para todos. Tá? Os valores que estão aqui dentro desse arquivo. Beleza. Feito isso, agora aqui eu preciso informar mais uma coisa para que o arquivo atual entre em funcionamento. Eu preciso sair do usuário e entrar novamente para ser testado, basicamente. Ou informar, escreva source.bashrc, por exemplo. Tá? Mais ou menos assim. Vou informar para o usuário alguma coisa. Então, hash novamente, -e, ele me permite colocar o barra N
que é pular uma linha. E eu vou colocar agora com outra cor diferencial. Vai ser amarelo. Yellow. Yellow. E vou dizer o seguinte. Por favor. Por favor. Saia do usuário. Usuário. Root. E entre novamente como root para as alterações 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 aqui. Eu acho que eu não sei se ele lê esse dir aqui. Vou deixar assim mesmo, assim, ó, alterações darem certo. Ponto. Por favor, saia do usuário root e entre novamente como root para as alterações darem certo. Beleza, vou fechar agora aqui as cores, não preciso mais colorir mais nada aqui. Então, end. E vou dar um /n novamente. Beleza, depois disso, eu posso finalizar esse bloco colocando fi, ok? Como a gente fez. E para evitar que esse código sobrescreva alguma coisa e possa vir a acontecer, então a gente pode estar definindo também uma saída, porque após executar qualquer coisa aqui, a gente não espera nada depois, né? A gente espera ele executar. Nesse tipo de script aqui, ele vai executar e pronto, não vai receber mais nada no caso. Ele vai executar e fazer o que ele tem que fazer. Simples assim. Tá? Em cada linha de condição, a gente precisa definir uma saída de forma lógica para cada bloco de condição, beleza? Nesse caso, eu estou dizendo, olha, saia de qualquer forma dessa linha de código aqui, tá? Executando ou não executando, saia, beleza? Feito isso, então, eu vou estar salvando aqui esse script. Eu vou mudar ali o que eu fiz. Eu escrevi o nome aqui de variable errado, né? Então, configurando o LFS, variável de LFS, e eu vou estar renomeando. A gente renomeia os arquivos aqui normalmente com MV. Beleza? Então a gente porta MV, pega o arquivo novamente e muda o que a gente quiser aqui desse arquivo. Nesse caso, variable. Aí, vou dar um Enter. E agora ele modificou. Vou executar então esse script. Vamos ver se ele está funcionando. /4. Ó. Por que ele não funcionou? Ou seja, se a gente não tivesse as condições lá no /mnt, ele teria criado o LFS. Beleza? Porém, como a gente tem o exit, ele não deixa que a gente cometa esse erro contra a nossa vontade. Por isso é importante a saída com exit ou exit 1, beleza? Para ele não deixar a gente criar algo que a gente não queira criar, beleza? Por exemplo. Então a gente precisa de fato passar o parâmetro. Beleza. Aqui do lado, então, eu vou passar para ele o parâmetro, que é apenas um parâmetro. Nesse caso, /mnt /lfs. Beleza?
Vou dar um Enter. E pronto. Foi criado o diretório /mnt lfs. Eu sei que o diretório foi criado, mas será que a variável foi criada também? Para testar a variável, se ela foi criada, então a gente tem o comando aqui, hash lfs. Vou testar aqui para ver se ela foi criada. Beleza? Ó, ela não foi criada. Interessante. Opa. Ela não foi criada. Eu vou executar novamente. Só que dessa vez o diretório existe. E ele vai me dar uma outra mensagem. Eu fiz dessa forma para vocês verem as fases da lógica aqui da programação. Depois ali a gente pode botar um switch, que aí a gente vai ter umas condiçõezinhas extras ali para jogar conforme o nosso código aqui, tá? A variável lfs foi inserida no arquivo .bash rc e profile do usuário atual. Por favor, saia do usuário, root e entre novamente como root para as alterações darem certo. Ok, então eu vou sair desse usuário e eu vou entrar novamente. Segundo ele disse que então agora a variável está funcionando. Primeiramente eu vou escrever então hash e o nome da variável lfs. Ó, ele conseguiu criar então de forma global o nome que a gente quis. Nesse caso, ele fez exatamente como se a gente fosse fazer de forma manual aqui, ok? Setando da mesma forma como se a gente viesse aqui, copiasse e colasse no terminal, beleza? Lembrando vocês que eu só estou fazendo os scripts porque depois eu vou ver se eu automatizo e aí eu vou só pegar um script, botar script play, por exemplo, tá? E eu vou executar esse script e eu quero que ele faça tudo para mim, literalmente, beleza? E isso todo o script mesmo, até baixar os pacotes. Eu quero ver se eu faço ele executar, compilar, né, com make, coisa e tal também, empacotar se possível, né? Aí eu acho que é muito comando pro Bash interpretar, mas de qualquer forma eu vou tentar, beleza? Bom, esse comando aqui então de fato está funcionando agora e vou ver se ele criou lá no /mnt, como ele prometeu. Então lfs /mnt e tá lá então o nosso diretório lfs, beleza? Com isso então, só vou dar mais um comandinho aqui. Com isso então a gente termina por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a montar as partições aqui dentro dessa pasta do LFS que a gente acabou de criar, beleza? Eu vou até dar um next aqui para ficar já na medida no próximo vídeo aqui. Daí a gente já começa aqui, ó. Beleza? A criação dessa pasta já foi criada. Logo, então, o que importa pra gente é montar de fato a partição. E a gente vai começar a partir daqui. Do mount -v, tá aí assim por diante. Então até o próximo vídeo
falou e fui. Ah, antes eu vou vir aqui, colocar nos favoritos que deu uns problemas aqui e eu acabei perdendo. Salvei aqui e agora, por último, vou vir aqui na VM. Deixa eu ver. Vou vir aqui. Snapshot. E eu vou criar um outro snapshot aqui. Então eu vou excluir esse snapshot. E eu vou criar um outro snapshot. Então eu venho no mais. Vou definir o nome aqui, snapshot 1. Beleza, aqui posso botar snapshot, o capítulo 2.7. Concluir. Ele vai criar uma cópia da imagem, exatamente essa imagem que está ali. Caso eu desligue a VM por coincidência, né? Então esse snap há de ficar no sistema. Quando subir tudo novamente, inclusive a live, e eu executar a recuperação desse snap, é para ele recuperar toda essa imagem para mim. Beleza? Se der problema para mim novamente. Além disso, eu vou vir aqui e vou salvar o estado da minha máquina virtual atual. Beleza? Para não dar mais problema. Então vou salvar agora o estado da máquina virtual. No próximo vídeo, então, a gente começar a montar os diretórios na pasta LFS, beleza? E é isso aí então. Até a próxima. Falou e fui!